Bom, mano, o século XIX foi um momento de grandes transformações, tanto política quanto econômica do Brasil. Mas e você sabe quais foram tais transformações? Eu sou o professor Cisley Herculano e vou te explicar um pouquinho sobre isso na nossa história. Bom, até esse momento, Portugal não tinha permitido um desenvolvimento de um mercado interno no Brasil, deixando o nosso território extremamente subordinado através do Pacto Colonial. Mas acontece que nesse momento Napoleão resolveu invadir a Europa inteira, inclusive Portugal. E tu sabe o que rolou depois disso? A família real resolveu pegar mala e cuia junto com um bando de gente e partir para cá, para a colônia. E é nesse momento que o Pacto Colonial chega ao fim e há uma grande abertura dos nossos portos para o comércio, inclusive com a Inglaterra. E isso foi um dos fatores muito importantes para o processo de independência do Brasil que iria vir a acontecer algumas décadas posteriormente. Bom, em 1822 o Brasil consegue enfim a sua independência e assim uma soberania política. Entretanto, o nosso mercado ele estava muito subordinado economicamente, principalmente à Inglaterra. Isso porque os produtos ingleses invadiam o Brasil e isso acabava meio que desestimulando a formação de um mercado interno. E aí que entra em cena esse cara aqui, ó, muito importante, o Manuel Alves Branco. Esse cara percebe que o Império do Brasil estava deficitário e dá uma grande ideia para poder aumentar a arrecadação de impostos. E aí que ele elabora a chamada Tarifa Alves Branco. A partir daí, muitos produtos ingleses iriam ser taxados ao entrar aqui no mercado. E isso acabou aumentando a arrecadação do Império. Mas isso indiretamente acabava estimulando o nosso mercado, uma vez que os produtos ingleses importados vinham com um valor muito mais elevado. E isso poderia facilitar um estímulo à produção nacional. E vale ressaltar que ao longo do século XIX entra em cena um produto que é muito importante para o Brasil, o café. Essa mercadoria valiosíssima proporcionou grandes transformações tais como o acúmulo de capital, a absorção de mão de obra imigrante, formação de um mercado consumidor e principalmente a construção de uma infraestrutura. E nesse momento em que entra em cena um outro importante personagem que vai aparecer aqui, ó, o Irineu Evangelista de Souza, ou também conhecido como o Barão de Mauá. Esse cara vai ser responsável de proporcionar aqui uma modernização no que se diz respeito, sobretudo, à tecnologia e também à nossa infraestrutura. É o próprio Barão de Mauá que vai dar início à construção de ferrovias no Brasil. E isso vai se tornar um importante modal de transporte que vai ajudar ao escoamento do café do interior para o litoral. A gente vai perceber que o estado que mais vai ser contemplado com a construção de ferrovias vai ser o estado de São Paulo, que era o principal eixo do café, fazendo assim com que a rota se desenvolvesse do interior de São Paulo até o Porto de Santos e assim se destinar para o mercado externo. E exatamente o café e todas essas transformações que vão impulsionar o nosso surto industrial já no final do século XIX, surgindo fábricas de indústrias de bens de consumo não duráveis, como por exemplo a indústria têxtil, alimentícia, de ferramentas, de calçados, entre outros. Isso ajudou o Brasil, ainda que de maneira bem modesta, a reduzir a dependência do mercado externo e aumentar a produção nacional. Mas vale ressaltar que essa produção nacional e o surgimento dessas indústrias fica muito concentrado na região sudeste, aumentando assim a desigualdade entre as outras regiões do país. A indústria ganhará grande impulso no início do século XX, sobretudo com a Primeira Guerra Mundial. E o café vai ser um importante motor para o surgimento dessas indústrias, fazendo com que aumente o poder político e econômico dos chamados barões do café. Mas isso vai durar apenas até a década de 1920, mais precisamente em 1929. A grande crise vai afetar diretamente as exportações do café brasileiro e vai fazer com que esse produto entre em declínio, perdendo assim o poder político e econômico das grandes oligarquias. Agora, se você quer saber mais sobre a industrialização brasileira, fica ligado aí com a gente, que a gente vai falar sobre Ana Vargas, sobre o Juscelino Kubitschek, sobre o momento da ditadura militar e os nossos anos 90. Se você gostou do vídeo, fica aí com a gente, tamo junto, grande abraço.